Boa noite. O ataque de um terrorista solitário deixa um total de 4 mortos na França. Donald Trump anuncia mais um linha dura como terceiro conselheiro de segurança do governo dele. Fevereiro no Brasil. A arrecadação do governo federal e a geração de empregos têm os melhores resultados dos últimos anos. Cai a procura pelas vacinas contra a febre amarela em todo o Brasil. E um aliado dos pesquisadores para monitorar o vírus está sumindo. Agora, no Jornal Nacional. Na semana em que o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação contra a febre amarela em todas as regiões brasileiras, os números oficiais do governo mostram que diminuiu a procura pela principal forma de prevenção dessa doença e de outras também. Assim que Pedro completou 11 anos, a mãe correu com ele para o posto para dar a vacina contra o vírus do HPV. Porque é importante, né, a prevenção e também ficar ciente de que ele vai estar imune e que todo cuidado ainda é pouco. O Ministério da Saúde diz que tem vacina para todo mundo que precisa, só que nem todo mundo que precisa aparece no posto para tomar a vacina. Em Belo Horizonte, tem unidade ficando assim, praticamente vazia o dia inteiro. Denilza nem fazia ideia de que estava em falta com a vacina do sarampo. Descobri aqui agora que eu vim tomar a hepatite B, que já estava atrasada. Aí ela me informou que tinha essa também. Aí eu aproveitando, tomei tudo, né? A cobertura vacinal contra o sarampo no estado de Minas, que ficava próximo dos 95% nos últimos anos, recuou para a casa dos 80%. Justo agora que a doença voltou a aparecer no país, no estado de Roraima. O Ministério da Saúde adquire em torno de 300 milhões de doses para todas as vacinas que estão incluídas no calendário nacional de vacinação. Então nós estamos preparados para o enfrentamento de todas as necessidades do país. Este casal levou o filho bebê para afastar o perigo. A gente tem que proteger a criança ao máximo que a gente pode. Se a tecnologia e a medicina está a favor, a gente tem que usar desses recursos, né? Ele vai tomar todas as vacinas, a gente acredita na vacinação, é importante, todo mundo tem que fazer. Para dar uma força na prevenção, tem até a escola trazendo o assunto para dentro da sala de aula. A tarefa aqui é multiplicar o alerta, trabalhar a conscientização. Nós estamos expostos o tempo todo a doenças infecciosas, por isso a vacinação é de suma importância. Nesta outra escola é a febre amarela que está na mira. Uma semana inteira de atividade em prol da saúde. A gente conta na verdade, com a possibilidade do aluno estar também educando seus próprios pares, né? Seus pais, a comunidade de um modo geral. Então é um aprender, se conscientizar e também reforçar esse lugar de cidadão. Então vai, vamos vacinar, então vai. Nos últimos 9 meses, 340 brasileiros morreram de febre amarela. E essa não é a única notícia ruim. Num estado populoso como São Paulo, os pesquisadores estão perdendo um aliado importantíssimo para estudar as áreas em que existe a ameaça do vírus. Os macacos andam sumidos da floresta. Se já não se fala de febre amarela como antes, para os pesquisadores, a luta contra a doença continua. Os técnicos da Vigilância Epidemiológica e de Controle de Endemias vasculham evidências nas matas ao redor da maior cidade do país. Uma equipe caça os hemagogos e os sabetes, os mosquitos que transmitem a febre amarela silvestre. É um trabalho silencioso e de paciência. A confirmação é só no laboratório, mas parece um hemagogos. O mosquito ele fica onde está o macaco, então se a gente conseguir achar algum bando por aqui, provavelmente vai ter mosquito que o vírus vai estar circulando. Okay. E esse é justamente o trabalho mais complicado, encontrar os bugios vivos, os macacos que servem de hospedeiros do vírus da febre amarela. As equipes procuram qualquer pista dos animais. Temos aqui uma notificação de que um macaco morreu aqui já tem um tempo. Talvez a gente ache aqui uma carcaça. O crânio do macaquinho, do bugio, né? É, um bugio. Para nós, isso é indicativo que provavelmente essa morte, essa ossada, o óbito foi causado pelo vírus da febre amarela. Desde 2016, 843 macacos foram diagnosticados com febre amarela no estado. Quase todos morreram. Os técnicos vasculharam toda a região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e nada de macaco vivo.
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica explica que quando os macacos começam a morrer pela doença, o bando foge para outro lugar. O que acontece hoje é isso, é esse silêncio da mata. Eles percebem que alguma coisa está acontecendo e aí dentro da dinâmica deles, eles vão buscar outras matas, outros refúgios para que eles possam não correr tanto risco. Esse caseiro trabalha há 20 anos aqui e diz que não vê mais os macacos há 4 meses. Não apareceu mais nenhum. Sem o macaco, as autoridades da saúde perdem a principal referência do caminho do vírus, que é fundamental para se definir as metas de vacinação. Nós traçamos uma reta, olha, ele morreu aqui tal data, nós podemos dimensionar a velocidade que o vírus estava chegando nos centros urbanos maiores. E com isso permitiu que nós antecipássemos a prevenção. No auge do surto, muita gente correu para os postos de saúde atrás da vacina. Mas assim que começou a campanha da dose fracionada, a procura despencou. Pouco mais da metade do previsto foi imunizada. Até por causa dos efeitos colaterais, aparentemente as pessoas começaram a fugir da vacina, o que é um engano. A chance de você ter uma morte pela vacinação é 1 para 1 milhão. O risco de pegar a febre amarela para quem vai em regiões de mato é muito grande. Então as pessoas têm que se vacinar. O último dia do Fórum Mundial em Brasília discutiu como a sociedade pode atuar para preservar as reservas de água do planeta. Uma troca de experiências entre todos os continentes. Representantes de 172 países discutiram como enfrentar a falta de água no planeta. Foi o Fórum Mundial da Água que mais reuniu gente, cerca de 110 mil pessoas. Com participação das crianças todos os dias. Está mais do que provada a eficiência delas na mudança de hábitos das famílias para preservar a água. Trouxe a consciência de que esse bem não é abundante, esse bem é finito e nós temos que ter consciência no seu uso. Uma mensagem importante que foi repetida em vários momentos aqui no fórum. É preciso o envolvimento das pessoas, das comunidades, para garantir água de qualidade para todos. 3.500 voluntários estão monitorando rios em 17 estados. O projeto da ONG SOS Mata Atlântica cresceu no fórum. Agora vai também para o Pantanal e áreas de fronteiras. Todo mês eles coletam amostras. O relatório que comparou a qualidade da água dos 2 últimos anos concluiu que em 96% das amostras a qualidade é regular ou ruim. Nós sabemos como recuperá-las, plantando florestas para proteger nascentes, mudando comportamento, exigindo comprometimento daquilo que a gente consome, dos produtos que são sustentáveis ou não e principalmente se engajando. Simbolicamente, o fórum já tem nova sede, o Senegal. O encontro do mundo todo para discutir a conservação desse bem vital e cada vez mais raro vai ser em 2021. E um dos casos de sucesso apresentados no fórum foi o de um projeto de reutilização da água de esgoto. A estação da Sabesp, a empresa de saneamento básico paulista, recebe e trata o esgoto de uma região com 1,5 milhão de habitantes entre a capital e o ABC. 3 mil litros por segundo, que até 2012 não tinham nenhum reaproveitamento. Anteriormente, todo o efluente tratado, nós mandávamos um córrego aqui perto, um corpo d'água aqui perto. Hoje, 20% desse esgoto tratado, nós mandamos para o Aquapolo. O Aquapolo faz um pós-tratamento e destina para os seus clientes finais. O Aquapolo foi criado pela própria Sabesp e associado a uma empresa privada, a BRK Ambiental. Aqui o esgoto já tratado é refiltrado. Passa por um sistema para eliminação de bactérias. A seguir, por uma ultrafiltragem com essas membranas. Depois vem a chamada osmose reversa ou inversa. Nessas tubulações, com membranas e alta pressão, para a separação de minerais. Por último, mais uma desinfecção. A evolução ao longo do processo é bem visível.
Com 75% de água obtida na penúltima etapa e 25% da que resulta da última, a empresa prepara o chamado blend, a água de reuso que é fornecida aos clientes. O produto final, essa mistura, até tem boa qualidade, segundo o pessoal aqui do Aquapolo, mas não é considerado, dentro da legislação, tecnicamente, uma água potável. Não serve para se beber ou para cozinhar. Numa casa, seria bom para lavar o chão ou para dar descarga no banheiro. No caso aqui, tem outro destino: industrial. Partindo por essa tubulação, viaja 17 quilômetros até o polo petroquímico do ABC, em Mauá, e também abastece algumas indústrias pelo caminho. Ao todo, 12 unidades industriais aproveitam essa água de reuso, principalmente em torres de resfriamento e em caldeiras de pressão para gerar vapor. Vantagem econômica para as empresas. Primeiro porque ela custa 50%, em torno de 50% da água potável, e ela é uma água tão adaptada, tão desenvolvida para essas indústrias, que ela custa menos para a manutenção das indústrias, para a produção nos processos industriais. Vantagem para a sociedade como um todo. As indústrias deixam de consumir água potável. Em um único dia, 30 milhões de litros que podem ter destino bem mais nobre. A gente falando aqui de água, tem regiões do oeste do Tocantins que estão isoladas por causa da chuva, muito acima da média. Choveu demais hoje e um córrego inundou a BR-226, que liga o Tocantins ao Maranhão. Esse trecho chegou a ficar totalmente interditado. Faz 15 dias que nenhum veículo passa pela TO-080, que liga o estado ao Pará. A força da água arrancou 20 metros da pista. Hoje, em Recursolândia, famílias ficaram ilhadas depois que um rio transbordou. A enchente obrigou indígenas Craô a abandonarem uma aldeia em Lagoa da Confusão, um dos 6 municípios em situação de emergência. Só Tupã que sabe, só Deus. Porque se continuar chovendo assim, a gente não pode voltar para cá. Os índios precisaram da ajuda do Exército e da Defesa Civil. Foram levados para um ginásio de esportes. Não temos outra casa para a gente ir, né? É melhor permanecermos aqui até que as águas baixem, né? Produtores rurais também sofrem com problemas de drenagem. Alguns trechos da estrada tiveram que ser aterrados, como esse aqui, para permitir a passagem de veículos. Quanto ao pasto, não há muito o que fazer. E os animais têm que se alimentar desse jeito, ó. Praticamente com metade do corpo para dentro d'água. Por causa da cheia, 1.300 alunos da zona rural de Peixe estão sem poder ir à aula. Estão lá perdendo a aula e estão interessados. Então, aproveitando enquanto é interessado a estudar, né? Há menos de 30 dias fez uma manutenção nas estradas e, infelizmente, a chuva não colaborou. Em Ananás, a estrada virou rio e 60 estudantes tiveram que atravessar a pé. É água demais, eu tenho medo. Tá vendo a situação que nós levamos aqui para poder estudar, dar um futuro melhor para os nossos filhos? Impressionante a imagem. A Maju Coutinho já está aqui a postos. Boa noite, Maju. O que você tem para dizer para os brasileiros do Tocantins? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, nos próximos 6 dias ainda pode chover bastante no estado. Essa cor aqui, lilás, indica muita chuva mesmo. Amanhã deve ser mais um dia molhado nas cidades que a gente viu aí na reportagem. Recursolândia, Divinópolis do Tocantins e também Lagoa da Confusão. Mas o perigo mesmo mora em parte do Rio Grande do Sul. É aquele kit chuva severa, muita água, granizo, raios e rajadas de vento. É que uma frente fria deve se deslocar pelo continente, pode encharcar toda essa área aqui. Eu destaco Santa Maria, Alegrete e também Uruguaiana. A capital mais chuvosa da região sul deve ser Porto Alegre, 30 graus de máxima por lá e chuva o dia todo, viu, Renata? E para as outras regiões? Ok, vamos lá para o Nordeste, viu? Porque tem essa espécie de redemoinho aqui no alto da atmosfera, o vórtice ciclônico. Quem está perto da borda desse redemoinho recebe muita chuva. Caso aqui de parte da Bahia e também de Sergipe, dá-lhe água em Aracaju. Salvador deve ter um sábado chuvoso e São Luís também, calor nessas capitais. 24 graus de máxima e sábado molhado em Brasília, dia inteiro de chuva em Macapá
Mauá e também em Palmas. Observe que tempo firme o dia todo é raridade. Tem lá numa boa parte de Roraima, também no Rio Grande do Norte, em áreas do Rio de Janeiro e aqui de Minas Gerais, incluindo BH, que já sofreu muito com a chuva. Amanhã sol e 30 graus na capital mineira. Rio muito quente, com 37 graus e tempo firme. Aqui em São Paulo é predomínio de tempo firme, 31 graus. Pode ter uma pancada bem isolada à tarde. Hoje, dia meteorológico mundial e também último dia do Fórum Mundial da Água. O destaque vai para a crise hídrica. Esse mapa aqui da Agência Nacional de Águas mostra que a crise é constante e apenas muda de lugar no país. 2012 estava lá no semiárido, 2013 continuou por lá e incluiu aí a bacia do São Francisco. 2014 foi a vez de parte do Sudeste entrar aí nesse rolo, incluindo o sistema Cantareira aqui em São Paulo. 2016 avançou para a bacia do Tocantins-Araguaia, pegando Brasília e persiste aí, Renata, em vários pontos do país. Importante a informação para a gente poder prevenir, se precaver. Muito obrigada, bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Ainda dentro desse tema ambiental, biólogos estão tentando salvar 15 baleias piloto encalhadas numa praia do sudoeste da Austrália. Mais de 150 morreram. Ainda não se sabe se estavam doentes ou se houve algum erro de navegação. As autoridades pediram que pessoas evitem essa área por causa dos tubarões que foram atraídos pelas baleias mortas. O Globo Repórter de hoje vai explorar a Costa do Sol. Quantos mundos numa só região? Borboletas encantadoras e a maior mariposa do mundo. Nossos repórteres flutuam sobre as águas e chegam à ilha que se tornou um laboratório da vida. Grutas misteriosas. O mais rico fundo de mar do Brasil. Baleias, golfinhos e o ratinho loiro das areias super quentes. A temperatura pode passar de 70 graus em dias de sol. O gavião que come nas mãos do amigo homem. Aves campeãs. Elas já ultrapassaram a distância que separa a Lua da Terra. É hoje, no Globo Repórter. A Justiça mandou tirar da internet vídeos com notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco. Agora a família espera que a polícia dê respostas sobre o assassinato. Pagar o mal. A família teve uma vitória importante na luta para preservar a imagem de Marielle. Por ordem da Justiça, o YouTube vai tirar da internet vídeos que trazem calúnias e ofensas contra a vereadora. O prazo é até domingo. Na sentença, a juíza Márcia Correia Holanda escreveu: ao analisar os vídeos indicados, verifico que alguns deles realmente extrapolaram o que a Constituição fixou como limite ao direito de livremente se manifestar. A juíza se referiu a mentiras e notícias falsas sobre a vereadora. Tais vídeos e áudios fizeram referência direta a Marielle, apontando-a como vinculada a facções criminosas e tráfico, ou imputações maliciosas sobre suas bandeiras políticas, como o aborto. Fatos que podem caracterizar violação à honra e à imagem de Marielle e que certamente causam desconforto e angústia aos seus familiares. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática abriu uma investigação para descobrir quem divulgou os vídeos. Começa a se fazer algum tipo de justiça a respeito dessa história, porque é inaceitável e a luta da Marielle jamais poderá ser terminada ou difamada dessa forma. A família ainda não teve nenhuma resposta para as principais perguntas sobre o crime. Quem matou, quem mandou matar e por que ela foi assassinada. O Podemos oficializou hoje a pré-candidatura do senador Álvaro Dias à presidência da República. No evento em Belo Horizonte, ele disse que o país precisa mudar o atual modelo político para acabar com o que chamou de fábrica de escândalos. Álvaro Dias defendeu o saneamento das contas públicas. O que fizeram com o nosso país? Desarrumaram a nação. Precisamos arrumar o Brasil, dar rumo na direção do seu futuro. Temos, portanto, esses três grandes desafios: da produtividade a longo prazo, dos investimentos a médio prazo e o desafio fiscal a curtíssimo prazo, urgentíssimo, porque se não equacionarmos, se não sanearmos as finanças públicas do país,
estaremos assistindo esse caos da violência, da saúde pública incapaz de atender necessidades básicas do nosso povo. A Lava Jato completou hoje 50 operações em 4 anos de investigações. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na Bahia e em São Paulo. A nova etapa é uma continuação das investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Durante o julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, o advogado José Roberto Batóquio começou lembrando um fato ocorrido essa semana na França: a prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Para Batóquio, um exemplo do crescente autoritarismo no mundo. O correspondente Rodrigo Alvarez mostra que não se tratou disso. O advogado do ex-presidente Lula, José Roberto Batóquio, disse ontem no Supremo Tribunal Federal que o mundo está enfrentando uma maré de autoritarismo. E citou a detenção do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, investigado por supostas irregularidades em doações de campanha, dando a entender que a França teria criado mecanismos mais duros de investigação policial. Os jornais de ontem, de todo o planeta, publicaram a prisão do ex-presidente Nicolas Sarkozy, da França. Esta prisão teria ocorrido para que os agentes do Estado, encarregados da investigação criminal, pudessem ouvir aquele que foi por 2 vezes presidente de uma república que no passado foi modelar e, através do iluminismo, exportou liberdade e democracia para o mundo, para que ele pudesse ser ouvido num inquérito, numa indagação que versava sobre recursos de contribuição de campanha. Dei-me então conta de que esta maré montante de autoritarismo que se hospeda em determinados setores da burocracia estável do Estado não é um fenômeno que ocorre apenas no território brasileiro. Preocupantemente, isso está a suceder em todo o planeta. Em França mesmo, não se pode conhecer do conteúdo das investigações, nem o investigado e nem os seus representantes. A legislação francesa, que prevê a detenção de qualquer suspeito para interrogatório, incluindo ex-governantes, não é novidade. Um decreto de 1903, mais de um século atrás, já dava às autoridades o poder de deter qualquer suspeito para interrogatório. Esse decreto foi a base para a lei que surgiu aqui na França nos anos 1950, a chamada Garde à Vue, que foi a base legal para a detenção do ex-presidente Nicolas Sarkozy essa semana. Ele passou 2 dias à disposição das autoridades, mas, como exceção, teve permissão para dormir em casa. Sarkozy deu explicações a juízes investigativos. Chegou de manhã e foi liberado ao fim dos depoimentos. Uma mudança recente nessa lei foi no sentido de liberalizá-la. Em 2011, a Garde à Vue deu aos advogados de defesa o direito de acompanharem os clientes no interrogatório. Portanto, o contrário de uma maré de autoritarismo. Sarkozy, que foi presidente por apenas 1 mandato e não 2, como disse Batóquio, foi o 2º ex-presidente investigado por suspeitas de crimes. O primeiro, o antecessor dele, Jacques Chirac, nunca chegou a ser detido. Se um tribunal de qualquer instância aqui na França decide pela execução da pena, ela deve ser cumprida ainda que haja uma apelação em andamento. É o mesmo caso da Inglaterra. Lá, qualquer cidadão, até um ex-primeiro-ministro, por exemplo, pode ficar preso enquanto apela de uma condenação, desde que um juiz, mesmo da primeira instância, tenha ordenado o início do cumprimento da pena. A lei inglesa considera que a condenação é válida enquanto não for revertida por uma corte superior. Hoje, o Jornal Nacional lembrou ao advogado do ex-presidente Lula, José Roberto Batóquio, que a lei francesa permite a detenção do ex-presidente Sarkozy. Batóquio não quis gravar a entrevista, mas mandou uma nota em que defende a posição sustentada ontem no Supremo Tribunal Federal.
Eu reafirmo que entendo que isto consiste em uma arbitrariedade dos agentes estatais franceses encarregados da investigação, ele disse. Porque a liberdade do ex-presidente Sarkozy foi sim privada. Não é concebível que o ex-chefe de Estado, que deveria depor para explicar, digamos, recursos de campanha eleitoral, possa, sem qualquer notificação prévia, ser privado de liberdade. Daí porque disse que me causa estranheza essa maré montante de autoritarismo que está a embolsar o planeta. O Brasil não tem fugido a essa regra. A advogada constitucionalista Vera Lúcia Habib Chemin defende as ações da Lava Jato. E essa questão do autoritarismo, ela remete muito ao conceito do ativismo judicial, né? Quando você diz que o juiz, quando o magistrado, ele vai aplicar além da lei, de acordo com aquilo que ele pensa que é o correto, que é o mais justo. Então, o conceito de ativismo judicial, ele é muito ligado ao autoritarismo. O que acontece é que os magistrados e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato têm formação acadêmica americana, o que significa o seguinte: eles aplicam no seu dia a dia predominantemente a teoria do domínio do fato, a qual remete para vários atos que não são tradicionalmente utilizados no direito penal brasileiro. Você também tem argumentos constitucionais, fundamentos constitucionais e também argumentos supralegais que fundamentam os atos desses magistrados e desses procuradores. Hoje, na França, um terrorista assassinou 3 pessoas e acabou morto pela polícia em Trèbes, no sul do país. Redoune Lakdim, de 26 anos, invadiu um supermercado atirando e gritando "Deus é grande" em árabe. Ele manteve um grupo refém por 3 horas até que a polícia o matou. Lakdim pedia a libertação de Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente entre os que mataram 130 pessoas em Paris em 2015. Uma mulher que morava com o atirador de hoje foi detida para interrogatório. E o presidente Donald Trump anunciou numa rede social o novo assessor de segurança dos Estados Unidos, o terceiro em 1 ano e 2 meses. John Bolton defende o uso da força militar contra o Irã e a Coreia do Norte. Em 2003, no governo de George W. Bush, foi um dos principais defensores da invasão do Iraque. Mais tarde, o mundo foi saber que a decisão se baseou em informações falsas de que o Iraque teria armas de destruição em massa. O governo federal teve a maior arrecadação de impostos para o mês de fevereiro em 3 anos, quase 11% a mais do que no ano passado. As causas foram o reaquecimento da economia, o aumento dos impostos dos combustíveis e o pagamento das parcelas de quem renegociou as dívidas com a União. Em fevereiro também, o Brasil criou 61 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para o mês em 4 anos. Depois de descobrir que havia em seu acervo algumas gravuras roubadas por um ladrão de obras de arte, o Instituto Itaú Cultural devolveu hoje publicamente à Biblioteca Nacional 8 litografias raras do século XIX. Elas tinham sido adquiridas pelo Instituto na suposição de que a origem era lícita. Os peritos analisaram manchas de umidade e pedaços de tela rasgada. Fotografias digitais aproximaram cada detalhe. As obras do alemão Emily Bausch retratam o Recife dos anos 1850. O esplendor da arquitetura, o poder da igreja, a escravidão. A coleção Souvenirs de Pernambuco fazia parte do acervo da Biblioteca Nacional, até 2004, quando 8 das 12 gravuras foram roubadas. O ladrão Laércio Oliveira está preso no Rio, condenado por outros roubos. E virou personagem do documentário Cartas para um Ladrão de Livros. Eu me perdi mesmo, num dado momento. Agora Laércio decidiu escrever cartas confessando novos crimes.
uma delas para o jornal Folha de São Paulo. Foi assim que o Itaú Cultural descobriu que em seu acervo poderia haver peças roubadas. A prova de que a instituição agiu de boa fé é que as peças que tinha adquirido, acreditando que tinham origem lícita, foram exibidas sem nenhum temor em exposições, livros e sites da internet. É o que atestou aos jornalistas hoje Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. Nós estamos inteiramente de boa fé nessa situação. Tanto é que, desde o primeiro momento, a gente disponibilizou essas obras, né, para acesso ao público, né, e está num portal, inclusive, aliás, um portal em parceria com a Biblioteca Nacional, e quando soubemos pela primeira vez de uma possível conexão dessas obras com a Biblioteca Nacional, no mesmo dia a gente entrou em contato com a Biblioteca Nacional para disponibilizar essas obras para análise delas. Depois de arrancadas de um álbum do século XIX, as gravuras foram submetidas a um processo de clareamento. Por isso a imagem é tão nítida, como se fosse nova. Foram os rastros de uma restauração mal feita que ajudaram os peritos a descobrir que essas são as mesmas obras roubadas da Biblioteca Nacional. Na hora que ele tirou, ficou um pedacinho grudado no álbum e ele teve que refazer os cantos. E a gente pode ver nos cantos da gravura da tentativa de redesenhar a parte gráfica, vamos dizer assim, a parte dos desenhos da gravura. A partir desses vestígios é que a gente também corroborou, achando que a gravura tinha sido alterada e roubada. Com o resultado da perícia, o Itaú Cultural anunciou a devolução das gravuras. Nós somos uma instituição de memória, talvez uma das mais relevantes ou a mais relevante instituição de memória do Brasil, e trazer de volta peças do acervo dessa grande instituição é uma satisfação que não tem nem tamanho. Eu diria que é uma alegria enorme. Morreu em São Paulo o produtor musical Carlos Eduardo Miranda. O jornalista gaúcho tinha 56 anos e ajudou a revelar grupos como o Skank, Patofu, o Rapa, entre muitos outros. Também foi jurado de programas do SBT. Ontem à noite, um dia depois do aniversário, Miranda se queixou de uma dor de cabeça muito forte e teve uma morte súbita no quarto. Ele era casado e pai de uma filha de 2 anos. Você vai ter outras notícias no Jornal da Globo logo depois do Globo Repórter. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Data, morreu aqui tal data, nós podemos dimensionar a velocidade que o vírus estava chegando nos centros urbanos maiores. E com isso permitiu que nós antecipássemos a prevenção. No auge do surto, muita gente correu para os postos de saúde atrás da vacina. Mas assim que começou a campanha da dose fracionada, a procura despencou. Pouco mais da metade do previsto foi imunizada. Até por causa dos efeitos colaterais, aparentemente as pessoas começaram a fugir da vacina, o que é um engano. A chance de você ter uma morte pela vacinação é 1 para 1 milhão. O risco de pegar a febre amarela para quem vai em regiões de mato é muito grande. Então as pessoas têm que se vacinar. O último dia do Fórum Mundial em Brasília discutiu como a sociedade pode atuar para preservar as reservas de água do planeta. Uma troca de experiências entre todos os continentes. Representantes de 172 países discutiram como enfrentar a falta de água no planeta. Foi o Fórum Mundial da Água que mais reuniu gente, cerca de 110 mil pessoas. Com participação das crianças todos os dias. Está mais do que provada a eficiência delas na mudança de hábitos das famílias para preservar a água. Trouxe a consciência de que esse bem não é abundante, esse bem é finito e nós temos que ter consciência no seu uso. Uma mensagem importante que foi repetida em vários momentos aqui no fórum. É preciso o envolvimento das pessoas, das comunidades, para garantir água de qualidade para todos. 3.500
movimentos voluntários estão monitorando rios em 17 estados. O projeto da ONG SOS Mata Atlântica cresceu no fórum. Agora vai também para o Pantanal e áreas de fronteiras. Todo mês eles coletam amostras. O relatório, que comparou a qualidade da água dos 2 últimos anos, concluiu que em 96% das amostras a qualidade é regular ou ruim. Nós sabemos como recuperá-las, plantando florestas para proteger nascentes, mudando comportamento, exigindo comprometimento daquilo que a gente consome, dos produtos que são sustentáveis ou não e principalmente se engajando. Simbolicamente, o fórum já tem nova sede, o Senegal. O encontro do mundo todo para discutir a conservação desse bem vital e cada vez mais raro vai ser em 2021. E um dos casos de sucesso apresentados no fórum foi o de um projeto de reutilização da água de esgoto. A estação da Sabesp, a empresa de saneamento básico paulista, recebe e trata o esgoto de uma região com 1,5 milhão de habitantes entre a capital e o ABC. 3 mil litros por segundo, que até 2012 não tinham nenhum reaproveitamento. Anteriormente, raios e rajadas de vento. É que uma frente fria deve se deslocar pelo continente, pode encharcar toda essa área aqui. Eu destaco Santa Maria, Alegrete e também Uruguaiana. A capital mais chuvosa da região sul deve ser Porto Alegre, 30 graus de máxima por lá e chuva o dia todo, viu, Renata? E para as outras regiões? Ok, vamos lá para o Nordeste, viu? Porque tem essa espécie de redemoinho aqui no alto da atmosfera, o vórtice ciclônico. Quem está perto da borda desse redemoinho recebe muita chuva. Caso aqui de parte da Bahia e também de Sergipe, dá-lhe água em Aracaju. Salvador deve ter um sábado chuvoso e São Luís também, calor nessas capitais. 24 graus de máxima e sábado molhado em Brasília, dia inteiro de chuva em Macapá e também em Palmas. Observe que tempo firme o dia todo é raridade. Tem lá numa boa parte de Roraima, também no Rio Grande do Norte, em áreas do Rio de Janeiro e aqui de Minas Gerais, incluindo BH, que já sofreu muito com a chuva. Amanhã sol e 30 graus na capital mineira. Rio muito quente, com 37 graus e tempo firme. Aqui em São Paulo é predomínio de tempo firme, 31 graus. Pode ter uma pancada bem isolada à tarde. Hoje, dia meteorológico mundial e também último dia do Fórum Mundial da Água. O destaque vai para a crise hídrica. Esse mapa aqui da Agência Nacional de Águas mostra que a crise é constante e apenas muda de lugar no país. 2012 estava lá no semiárido, 2013 continuou por lá e incluiu aí a bacia do São Francisco. 2014 foi a vez de parte do Sudeste entrar aí nesse rolo, incluindo o sistema Cantareira aqui em São Paulo. 2016 avançou para a bacia do Tocantins-Araguaia, pegando Brasília e persiste aí, Renata, em vários pontos do país. Importante a informação para a gente poder prevenir, se precaver. Muito obrigada, bom fim de semana, Maju. Para vocês também. Ainda dentro desse tema ambiental, biólogos estão tentando salvar 15 baleias piloto encalhadas numa praia do sudoeste da Austrália. Mais de 150 morreram. Ainda não se sabe se estavam doentes ou se houve algum erro de navegação. As autoridades pediram que pessoas evitem essa área por causa dos tubarões que foram atraídos pelas baleias mortas. O Globo Repórter de hoje vai explorar a Costa do Sol. Quantos mundos numa só região? Borboletas encantadoras e a maior mariposa do mundo. Nossos repórteres flutuam sobre as águas e chegam à ilha que se tornou um laboratório da vida. Grutas misteriosas. O mais rico fundo de mar do Brasil. Baleias, golfinhos e o ratinho. É uma apelação em andamento. É o mesmo caso da Inglaterra. Lá, qualquer cidadão, até um ex-primeiro-ministro, por exemplo, pode ficar preso enquanto apela de uma condenação, desde que um juiz, mesmo da primeira instância, tenha ordenado o início do cumprimento da pena. A lei inglesa considera que a condenação é válida enquanto não for revertida por uma corte superior. Hoje, o Jornal Nacional lembrou ao advogado do ex-presidente Lula, José Roberto Batóquio, que a lei francesa permite a detenção do ex-presidente Sarkozy. Batóquio não quis gravar a entrevista, mas mandou uma nota em que defende a posição sustentada ontem no Supremo Tribunal Federal.
Eu reafirmo que entendo que isto consiste em uma arbitrariedade dos agentes estatais franceses encarregados da investigação, ele disse. Porque a liberdade do ex-presidente Sarkozy foi sim privada. Não é concebível que o ex-chefe de Estado, que deveria depor para explicar, digamos, recursos de campanha eleitoral, possa, sem qualquer notificação prévia, ser privado de liberdade. Daí porque disse que me causa estranheza essa maré montante de autoritarismo que está a embolsar o planeta. O Brasil não tem fugido a essa regra. A advogada constitucionalista Vera Lúcia Bibchemin defende as ações da Lava Jato. E essa questão do autoritarismo, ela remete muito ao conceito do ativismo judicial, né? Quando você diz que o juiz, quando o magistrado, ele vai aplicar além da lei, de acordo com aquilo que ele pensa que é o correto, que é o mais justo. Então, o conceito de ativismo judicial, ele é muito ligado ao autoritarismo. O que acontece é que os magistrados e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato têm formação acadêmica americana, o que significa o seguinte: eles aplicam no seu dia a dia predominantemente a teoria do domínio do fato, a qual remete para vários atos que não são tradicionalmente utilizados no direito penal brasileiro. Você também tem argumentos constitucionais, fundamentos constitucionais e também argumentos supralegais que fundamentam os atos desses magistrados e desses procuradores. Hoje, na França, um terrorista assassinou 3 pessoas e acabou morto pela polícia em Trèbes, no sul do país. Redoune Lakdim, de 26 anos, invadiu um supermercado atirando e gritando "Deus é grande" em árabe. Ele manteve um grupo refém por 3 horas até que a polícia o matou. Lakdim pedia a libertação de Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente entre os que mataram 130 pessoas em Paris em 2015. A confirmação é só no laboratório, mas parece uma hemoglobina. O mosquito, ele fica onde está o macaco. Então, se a gente conseguir achar algum bando por aqui, provavelmente vai ter mosquito que o vírus vai estar circulando. Ok. E esse é justamente o trabalho mais complicado: encontrar os bugios vivos, os macacos que servem de hospedeiros do vírus da febre amarela. As equipes procuram qualquer pista dos animais. Temos aqui uma notificação de que um macaco morreu aqui já tem um tempo. Talvez a gente ache aqui uma carcaça. O crânio do macaquinho, de um bugio, né? É, um bugio. Para nós, isso é indicativo que provavelmente essa morte, essa ossada, o óbito foi causado pelo vírus da febre amarela. Desde 2016, 843 macacos foram diagnosticados com febre amarela no estado. Quase todos morreram. Os técnicos vasculharam toda a região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e nada de macaco vivo. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica explica que quando os macacos começam a morrer pela doença, o bando foge para outro lugar. O que acontece hoje é isso, é esse silêncio da mata. Eles percebem que alguma coisa está acontecendo e aí dentro da dinâmica deles, eles vão buscar outras matas, outros refúgios para que eles possam não correr tanto risco. Esse caseiro trabalha há 20 anos aqui e diz que não vê mais os macacos há 4 meses. Não apareceu mais nenhum. Sem o macaco, as autoridades da saúde perdem a principal referência do caminho do vírus, que é fundamental para se definir as metas de vacinação. Nós traçamos uma reta, olha, ele morreu aqui tal data, nós podemos dimensionar a velocidade que o vírus estava chegando nos centros urbanos maiores. E com isso permitiu que nós antecipássemos a prevenção. No auge do surto, muita gente correu para os postos de saúde atrás da vacina. Mas assim que começou a campanha da dose fracionada, a procura despencou. Pouco mais da metade do previsto foi imunizada. Até por causa dos efeitos colaterais, aparentemente as pessoas começaram a fugir da vacina, o que é um engano. A chance de você ter uma morte pela vacinação é 1 para 1 milhão. O risco de pegar a febre amarela para quem vai em regiões de mato é muito grande. Então as pessoas têm que se vacinar.
O último dia do Fórum Mundial em Brasília discutiu como a sociedade pode atuar para preservar as reservas de água do planeta. Uma troca de experiências entre todos os continentes. Representantes de 172 países discutiram como enfrentar a falta de... judicial, ele é muito ligado ao autoritarismo. O que acontece é que os magistrados e procuradores envolvidos na Operação Lava Jato têm formação acadêmica americana, o que significa o seguinte: eles aplicam no seu dia a dia predominantemente a teoria do domínio do fato, a qual remete para vários atos que não são tradicionalmente utilizados no direito penal brasileiro. Você também tem argumentos constitucionais, fundamentos constitucionais e também argumentos supralegais que fundamentam os atos desses magistrados e desses procuradores. Hoje, na França, um terrorista assassinou 3 pessoas e acabou morto pela polícia em Trèbes, no sul do país. Redoune Lakdim, de 26 anos, invadiu um supermercado atirando e gritando "Deus é grande" em árabe. Ele manteve um grupo refém por 3 horas até que a polícia o matou. Lakdim pedia a libertação de Salah Abdeslam, o único terrorista sobrevivente entre os que mataram 130 pessoas em Paris em 2015. Uma mulher que morava com o atirador de hoje foi detida para interrogatório. E o presidente Donald Trump anunciou numa rede social o novo assessor de segurança dos Estados Unidos, o terceiro em 1 ano e 2 meses. John Bolton defende o uso da força militar contra o Irã e a Coreia do Norte. Em 2003, no governo de George W. Bush, foi um dos principais defensores da invasão do Iraque. Mais tarde, o mundo foi saber que a decisão se baseou em informações falsas de que o Iraque teria armas de destruição em massa. O governo federal teve a maior arrecadação de impostos para o mês de fevereiro em 3 anos, quase 11% a mais do que no ano passado. As causas foram o reaquecimento da economia, o aumento dos impostos dos combustíveis e o pagamento das parcelas de quem renegociou as dívidas com a União. Em fevereiro também, o Brasil criou 61 mil empregos com carteira assinada. Foi o melhor resultado para o mês em 4 anos. Depois de descobrir que havia em seu acervo algumas gravuras roubadas por um ladrão de obras de arte, o Instituto Itaú Cultural devolveu hoje publicamente à Biblioteca Nacional 8 litografias raras do século XIX. Elas tinham sido adquiridas pelo Instituto na suposição de que a origem era lícita. Os peritos analisaram manchas de umidade e pedaços de tela rasgada. Fotografias digitais aproximaram cada detalhe. As obras do alemão Emily Bausch retratam o Recife dos anos 1850. E está interessado, então aproveitar enquanto está interessado a estudar, né? Há menos de 30 dias fez uma manutenção nas estradas e infelizmente a chuva não colaborou. Em Ananás, a estrada virou rio e 60 estudantes tiveram que atravessar a pé. É água demais, eu tenho medo. Tá vendo a situação que nós levamos aqui para poder estudar, dar um futuro melhor para os nossos filhos? Impressionante a imagem. A Maju Coutinho já está aqui a postos. Boa noite, Maju. O que você tem para dizer para os brasileiros do Tocantins? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, nos próximos 6 dias ainda pode chover bastante no estado. Essa cor aqui, lilás, indica muita chuva mesmo. Amanhã deve ser mais um dia molhado nas cidades que a gente viu aí na reportagem. Recursolândia, Divinópolis do Tocantins e também Lagoa da Confusão. Mas o perigo mesmo mora em parte do Rio Grande do Sul. É aquele kit chuva severa, muita água, granizo, raios e rajadas de vento. É que uma frente fria deve se deslocar pelo continente, pode encharcar toda essa área aqui. Eu destaco Santa Maria, Alegrete e também Uruguaiana. A capital mais chuvosa da região sul deve ser Porto Alegre, 30 graus de máxima por lá e chuva o dia todo, viu, Renata? E para as outras regiões?
Ok, vamos lá para o Nordeste, viu? Porque tem essa espécie de redemoinho aqui no alto da atmosfera, o vórtice ciclônico. Quem está perto da borda desse redemoinho recebe muita chuva. Caso aqui de parte da Bahia e também de Sergipe, dá-lhe água em Aracaju. Salvador deve ter um sábado chuvoso e São Luís também, calor nessas capitais. 24 graus de máxima e sábado molhado em Brasília, dia inteiro de chuva em Macapá e também em Palmas. Observe que tempo firme o dia todo é raridade. Tem lá numa boa parte de Roraima, também no Rio Grande do Norte, em áreas do Rio de Janeiro e aqui de Minas Gerais, incluindo BH, que já sofreu muito com a chuva. Amanhã sol e 30 graus na capital mineira. Rio muito quente, com 37 graus e tempo firme. Aqui em São Paulo é predomínio de tempo firme, 31 graus. Pode ter uma pancada bem isolada à tarde. Hoje, dia meteorológico mundial e também último dia do Fórum Mundial da Água. O destaque vai para a crise hídrica. Esse mapa aqui da Agência Nacional de Águas mostra que a crise é constante e apenas muda de lugar no país. 2012 estava lá no semiárido, 2013 continuou por lá e incluiu aí a bacia do São Francisco. 2014 foi a vez de parte do Sudeste entrar aí nesse rolo, incluindo o sistema Cantareira aqui em São Paulo. 2016 avançou para a bacia do Tocantins-Araguaia, pegando Brasília e persiste aí, Renata, em vários pontos do país. Importante a informação para a gente poder prever. Ter destino bem mais nobre. A gente falando aqui de água, tem regiões do oeste do Tocantins que estão isoladas por causa da chuva, muito acima da média. Choveu demais hoje e um córrego inundou a BR-226, que liga o Tocantins ao Maranhão. Esse trecho chegou a ficar totalmente interditado. Faz 15 dias que nenhum veículo passa pela TO-080, que liga o estado ao Pará. A força da água arrancou 20 metros da pista. Hoje, em Recursolândia, famílias ficaram ilhadas depois que um rio transbordou. A enchente obrigou indígenas Craô a abandonarem uma aldeia em Lagoa da Confusão, um dos 6 municípios em situação de emergência. Só Tupã que sabe, só Deus. Porque se continuar chovendo assim, a gente não pode voltar para cá. Né? Os índios precisaram da ajuda do Exército e da Defesa Civil. Foram levados para um ginásio de esportes. Não temos outra casa para a gente ir, né? É melhor permanecermos aqui até que as águas baixem, né? Produtores rurais também sofrem com problemas de drenagem. Alguns trechos da estrada tiveram que ser aterrados, como esse aqui, para permitir a passagem de veículos. Quanto ao pasto, não há muito o que fazer. E os animais têm que se alimentar desse jeito, ó. Praticamente com metade do corpo para dentro d'água. Por causa da cheia, 1.300 alunos da zona rural de Peixe estão sem poder ir à aula. Estão lá perdendo a aula e estão interessados. Então, aproveitar enquanto está interessado a estudar, né? Há menos de 30 dias fez uma manutenção nas estradas e, infelizmente, a chuva não colaborou. Em Ananás, a estrada virou rio e 60 estudantes tiveram que atravessar a pé. É água demais, eu tenho medo. Tá vendo a situação que nós levamos aqui para poder estudar, dar um futuro melhor para os nossos filhos? Impressionante a imagem. A Maju Coutinho já está aqui a postos. Boa noite, Maju. O que você tem para dizer para os brasileiros do Tocantins? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, nos próximos 6 dias ainda pode chover bastante no estado. Essa cor aqui, lilás, indica muita chuva mesmo. Amanhã deve ser mais um dia molhado nas cidades que a gente viu aí na reportagem. Recursolândia, Divinópolis do Tocantins e também Lagoa da Confusão. Mas o perigo mesmo mora em parte do Rio Grande do Sul. É aquele kit chuva severa, muita água, granizo, raios e rajadas de vento. É que uma frente fria deve se deslocar pelo continente, pode encharcar toda essa área aqui. Eu destaco Santa Maria, Alegrete e também Uruguaiana. A capital mais chuvosa da região sul deve ser Porto Alegre, 30 graus de máxima por lá e chuva o dia todo, viu, Renata? E para as outras regiões?